A incrível profecia de Daniel, sobre o nosso tempo, e sobre o fim dos dias dessa era. Trecho retirado do livro apócrifo, o Apocalipse siríaco de Daniel. Observação: por ser muito longo, cortamos a introdução do texto, e iniciamos diretamente na profecia. Início da profecia. Todas as coisas que eu havia contado na Pérsia em Elon a respeito de Jerusalém ele confirmou ser verdadeiro. E Dario levou com ele alguns dos sacerdotes e escribas e foi para a Pérsia e para Elon. E quando estava indo, o rei Dario tomou muitas povoações e subjugou magníficas cidades e sua autoridade estava em muitos lugares. E ele recebeu a terra das águas. 13. Eu fui com ele para a Pérsia e Elon, e lá grandes profecias me foram reveladas. E eu revelei visões especiais, sem fim e sem números, mistérios e estações, sinais e visões maravilhosas. E eu mostrei, a respeito dos tempos em que os dias do mundo estariam chegando a um fim, e sobre a consumação desta era, o que o Espírito Santo mostrou a Daniel na Pérsia e Elon, nos dias do rei Dario. O que está por vir é o mantido em segredo, a serem revelados no fim dos dias e das estações e na destruição, em 7 semanas, na estação das estações. E estando os tempos completados, o dia e o mistério estão destinados a aparecer. Mais surpreendente ainda é a visão que será revelada ao final dos tempos e ao fim dos dias e ao fim das estações e também ao final dos governantes de Sião e ao término de Jerusalém. E os sábios e aqueles que mantiveram aliança entenderão este livro, e ao fim dos fins tremerão com ele. Aqui se inicia a profecia. O início parece referir-se a uma grande guerra, talvez as guerras mundiais já ocorridas. 14. E os povos do norte se revoltarão, e haverá muita comoção e um grande terremoto, ou tremores, sobre a face da terra. E serão estes os sinais, como a voz dos anjos e como o tumulto dos exércitos celestiais eles serão ouvidos. E haverá um grande tumulto no céu, ao ponto que as altas montanhas se quebrem e se nivelem as planícies. Então, os 4 ventos dos céus, aqui talvez refira as 4 grandes potências imperiais da época, os impérios alemão, russo, austro-húngaro e otomano, se juntarão uns aos outros e haverá uma grande e violenta batalha. Também, os cadáveres dos mortos serão agrupados e empilhados. E o chifre do oeste surgirá, aqui talvez refira aos Estados Unidos, quebrará os ventos dos céus e se manterá até o final dos tempos. Sinais aparecerão sobre a terra e tremores nas ilhas e nelas um incêndio queimará dia e noite. E haverá estes sinais nesses tempos. O sol estará coberto por uma neblina como se de luto, e a lua como se coberta de sangue. A terra e o mar irão tremer e muitas pessoas cairão. Haverá também erro sobre a terra naqueles tempos. O filho rejeitará o pai, o irmão a seu irmão, e mesmo um amigo trairá seu amigo. E Deus castigará a terra. Naqueles dias haverá grande fome e pestilência, muito granizo, calor e decomposição. E a espada, o gafanhoto e sua larva irão devorar a vegetação da terra. E haverá naqueles dias uma grande escuridão e ela cobrirá a terra, e tristeza, por gerações. E a terra conceberá fraude, e irá gerar e parir a iniquidade. O orvalho deixará de cair dos céus e a chuva das nuvens. E o fogo lançado ao céu consumirá as pedras da terra e queimará as fronteiras do norte. Ele queimará dia e noite e consumirá a terra, raízes, pedras e árvores. Naqueles dias terra e mar estarão em conflito, povos se insurgirão contra povos, reinos contra reinos e cidades contra cidades. E os poderosos da terra irão se revoltar uns contra os outros. Naqueles dias os anjos que estão no interior da terra, sairão para os 4 ventos dos céus para retribuir a ira. E começarão a atacar e a destruir com espada, espalhando pestes, e também todo tipo de castigos e julgamentos maléficos. 15. Depois disso haverá calma sobre a terra, e a paz se multiplicará. E aqueles que vivem no mundo se estabelecerão. A terra será pressionada por seus habitantes e os mares e as ilhas serão povoados. Monastérios e conventos se transformarão em cidades, e pequenas vilas crescerão. Terra e mar serão enfeitados com cidades e pequenas vilas, e também com palácios e edifícios. Cidades serão edificadas nos altos das montanhas, e muralhas e torres convertidas em planícies. Então, subitamente, os ventos dos céus serão agitados, e os anjos celestiais caminharão sobre a terra. A terra será pressionada por seus habitantes e o mar e as ilhas por seus ocupantes. Será dado a eles um sinal de malícia e um espírito enganoso. E em cada lugar e cidade serão numerosos os palácios e edifícios de corrupção. Naquele tempo haverá mudança nos ventos do mar, e em muitos lugares pó cairá do céu sobre a terra, e das montanhas irá chover cinza por muitos dias. Os dias dos meses serão curtos, os dias dos anos passarão depressa, os trajetos do sol e da lua mudarão,
e aqueles tempos serão traiçoeiros. Os ventos dos céus serão aprisionados, e não soprarão, e as nuvens do firmamento serão imobilizadas e não se deslocarão. E a chuva não cairá do céu, a luz do sol empalidecerá e sua luz será como a luz de Sim, ou seja, a luz da lua não será vista. As estrelas não irão brilhar e a escuridão e a melancolia terão controle sobre a face da terra. O mal se espalhará na terra entre os habitantes do mundo, e a terra irá reter seus frutos, e as montanhas a sua vegetação. 16. Um estrondo será ouvido do céu, e haverá horrores e fendas nas montanhas, medo e tremores em vários lugares com luz de relâmpagos e som de trovões. E as nuvens do céu se movimentarão em círculos, e anjos celestiais aparecerão sobre a terra com a aparência dos seres humanos. Naquele tempo será vista uma coluna de fogo no céu que chegará à terra. E então a escuridão cobrirá a terra por muitos dias. O sol não se levantará, a lua não se movimentará e as estrelas não poderão ser vistas. Nestes tempos os povoados do mar estarão cobertos pela espessa nuvem. Cidades também serão inundadas pelos mares e muitos lugares serão assolados por serpentes. Muitas pessoas também morrerão pela espada e muitas cidades serão subjugadas pelo tributo. Vilas e povoados serão queimados pelo fogo. Nestes tempos o ódio crescerá sobre a terra e a fraude aumentará no mundo. O pecado se multiplicará sobre a terra e o mal mostrará a sua cabeça. Alguns poucos esparsos serão deixados no meio da terra. Ventos e aflições aumentarão e irão à frente para causar problemas sobre a terra e corrupção em seu meio. Naqueles tempos, o conhecimento se multiplicará sobre a terra, e muitos falsos profetas e professores traiçoeiros ensinarão todos os tipos de conhecimentos heréticos. E quem é que estará lá naqueles dias, dentre os sábios e escritores, que se lembrará do reino dos céus? Este reino não será visível para eles, será tomado deles, e a verdade só será encontrada por aqueles que a procurarem com dedicação. 17. Naqueles dias haverá nas cidades tumulto dia e noite, e em vários lugares, altos palácios cairão e muitos seres humanos irão perecer. Altos edifícios serão demolidos e se tornarão tumbas para seus moradores. Muitas cidades serão tomadas pelo mar e seus habitantes serão arrastados pelas enchentes. Naqueles tempos haverá escassez em vários lugares da terra e muita opressão, e as pessoas irão roubar e pilhar o que não lhes pertence, e haverá aumento dos malfeitos no seio da terra. O que é verdadeiro será considerado falso, mentiras serão confiáveis, e a verdade abandonará a terra. E os reis da terra mentirão e seus juízes serão corrompidos, de modo a trocar um julgamento justo por uma riqueza espúria. E o mundo será pressionado por seus pecados e haverá tumulto em todas suas casas e cidades. E a vilania poderá ser vista nas paredes de suas casas. Aqui parece referir-se à televisão. E as pessoas estarão cheias de falsidades e prontas para discutir sobre fornicação e injustiça. E pela preguiça se apressarão, e atrás de recompensas correrão. Escolherão a iniquidade em troca da correção, e o mal em troca do bem. Também seus reis serão julgados. A verdade deles mostrará ser falsa, e seu dinheiro será recusado e seu orgulho diminuído. Aqui parece referir-se sobre corrupção política. 18. Naqueles dias as nascentes no interior da terra se tornarão insuficientes. As fontes minguarão na terra e os rios perenes secarão. Os dias de verão serão no inverno, os dias de inverno no verão, e as estações do ano serão misturadas. Grande divisão cairá sobre a terra, inveja e rebelião sobre os habitantes do mundo. O filho silenciará seu pai no tribunal, e a nora estranhará sua sogra e a expulsará de sua casa. Naqueles dias a terra será medida por palmos, e um cúbito de terra será comprado por uma mina. E então a vingança da ira virá à terra. Um cor de sementes produzirá um ceá, e 1000 videiras da vinha tanto quanto uma medida de vinho. E eles semearão muito, mas não irão colher. Muitos irão gerar filhos, mas não os criarão. E um homem trabalhará dia e noite, mas não terá o suficiente para o pão. Pais sepultarão os filhos, e também os filhos a seus pais, como foi nos anos das gerações passadas. Naqueles dias as ilhas serão engolidas pelo mar, e aqueles que viajam pelo mar e os habitantes das ilhas estarão isolados. 19. E então quando isso tiver acontecido, então os tempos estarão completos, e os últimos dias estarão próximos. E haverá estes sinais: a luz do sol se enfraquecerá, a lua será contida em seu curso e o firmamento também cobrirá sua face. Quando os últimos dias começarem a se aproximar, grandes sinais começarão a surgir subitamente. Aqui parece referir-se à explosão de um supervulcão, antecedido de um grande terremoto. E haverá um grande terremoto na terra,
um clamor predominante e forte no firmamento dos céus e um grande terror no mundo. E será ouvido de mar a mar e dos confins dos céus aos confins da terra. E as nuvens do firmamento serão esvaziadas, e entre elas surgirá uma imensa nuvem de fogueira que se espalhará aos 4 ventos da terra. E ela queimará do topo das montanhas 4 vezes em um dia. E então anjos aparecerão em Sião e santos anjos em Jerusalém. Exércitos de anjos também aparecerão sobre as ondas do mar. Então o medo habitará o mar e tremores cairão sobre as ilhas. E um grande terremoto nas casas do mundo. E então anjos celestiais irão surgir como fogo e destruirão muitas pessoas em seu caminho. A terra e o mar serão então misturados e ventos fortes e poderosos soprarão. 20. Naqueles dias o sol estará encoberto pela nuvem escura, como se de luto, e a lua como se coberta de sangue. As estrelas como fragmentos cairão como as folhas das árvores e como guardiões do fogo. Setas e lanças serão atiradas sobre a face da terra. E então, todos os povos e línguas ficarão alarmados e tremerão. E subitamente, grandes terrores e fendas se abrirão no meio da terra. E a terra será rasgada em pedaços como uma vestimenta, até o fundo do abismo. E muitas pessoas, ainda vivas, serão engolidas para o interior da terra. E então montanhas serão deslocadas de seus lugares, e também colinas serão mudadas de suas posições. Então, colunas de fogo serão vistas no céu e uma fornalha de chamas no interior das nuvens. E serão vistos no firmamento celestial como se fossem corcéis de fogo e carruagens de guerra, segurando uma espada de ferro e uma lança de guerra. 21. E será naqueles dias que uma mulher irá gerar um filho da casa de Levi. E nele aparecerão estes sinais. E eles serão desenhados em sua pele, como se fossem armas de guerra. Detalhes de um peitoral e um arco, uma espada e uma lança e uma adaga de ferro e carruagens de fogo. Sua aparência será como a de uma fornalha em chamas e seus olhos como carvão em brasa. E ele tem um chifre entre seus olhos, cuja ponta está quebrada e como se saísse dele a forma de uma serpente. 22. Quando esses sinais começarem a acontecer, então o advento do sem coração, da serpente fraudulenta, do falso Messias começará a aparecer. Ele virá das extremidades das terras do leste para iludir os habitantes do mundo. E dirá a respeito de si mesmo: eu sou o Messias. E ele sairá do ventre de uma serpente e dos intestinos de uma cobra, e com ele virão muitos guardas e anjos poderosos. E estes são seus sinais e a amedrontadora aparência de sua estatura. Sua cabeça é grande e seu cabelo brilhante, seus olhos azuis, seu pescoço forte, suas sobrancelhas são altas, seu peito é largo, seus braços longos e seus dedos curtos. Ele tem 2 chifres em seus ouvidos, e excesso de carne em suas orelhas e também pouca carne. Sua aparência é raivosa, surpreendente e furiosa, e a aparência de sua estatura é também surpreendente. Ele será visto como um relâmpago no céu, e como uma tocha no acampamento. Virão com ele carruagens de fogo e acampamentos de guerra. Mais rápidos que um leopardo são seus corcéis e mais atrevidos que lobos noturnos são seus mensageiros. Sua estatura é grande e alta e flutua sobre as montanhas, igual às nuvens do céu. Com ele, virão um exército de serpentes e acampamentos de indianos. Então os portões do norte serão abertos diante dele e o exército de Mebagbel e a multidão dos filhos de Gog e Magog se lançarão à frente, enormes em suas estaturas, poderosos em suas forças e numerosos em suas tropas. Irão controlar o mundo e a imensidão da terra, e marcharão de mar a mar e de uma extremidade do céu à outra. 23. E estes são os sinais e ações que ele fará. Ele se movimentará com rapidez em frente às suas tropas e ao seu acampamento, e montanhas e colinas passarão por ele rapidamente. Ele sairá com o nascer do sol e voltará antes que ele se ponha, e o imobilizará, de modo que ele não se moverá para frente. E ele dirá para a lua se levantar, e ela se levantará, mas não se moverá para diante. E estenderá suas mãos para o firmamento das nuvens e impedirá a chuva e o orvalho de caírem. E irá imobilizar as nuvens do firmamento de modo a não se movimentarem. E ele ordenará aos ventos a não soprarem, e aos rios profundos a correr para trás. E ficará submerso no mar até os joelhos. E os animais marinhos viverão com medo. E as serpentes que estão no mar ficarão muito alarmadas. E ele percorrerá em um único dia 3 vezes de mar a mar e de uma extremidade do céu à outra. E ele estenderá seus longos braços e pegará os pássaros do céu, os animais selvagens e as aves de rapina. E mesmo assim seus exércitos e acampamentos não estarão completos. 24. Ele armará sua tenda oposta a Sião e sua tenda ficará oposta a Jerusalém. As pessoas o verão e ficarão amedrontadas e as tribos ficarão alarmadas. E as ilhas do mar viverão com medo, acreditando que ele é o Messias. E muitos se perderão ao segui-lo. E ele fará muitos sinais e prodígios,
mas os mortos ele é incapaz de levantar. Seu próprio reino e seu domínio durarão por um tempo, tempos e meio tempo, que são 3 anos e 6 meses. Ele começará a estabelecer ídolos em Sião e cultos estrangeiros em Jerusalém, e será acusado e amaldiçoado pelo céu, e praticará malefícios contra aqueles desafortunados que estão próximos a ele. Então, o anjo da reconciliação se apresentará vindo da presença de Deus, com poderosa força e heróico poder, e com ele, os anjos guerreiros o irão capturar nas terras do sul, nos caminhos do grande mar, e eles o atingirão com uma espada de fogo inextinguível, de sua cabeça até seus joelhos, e o dividirão em 2, e o colocarão na beira do mar como uma grande montanha, a qual caiu, e como um rochedo íngreme, o qual foi cortado. E seu fim e destruição terão lugar no mar, e todos os seus exércitos e servos serão engolidos pelo mar e irão perecer. 25. Então o medo habitará na terra, e um grande terremoto se apoderará de todos os viajantes e residentes das ilhas, e muitas pessoas, trêmulas e amedrontadas, irão morrer. E muitos dos povoados serão destruídos e seus edifícios cairão, e muitas cidades serão demolidas sobre seus moradores. A terra será deixada deserta, sem habitantes, e também os mares e as ilhas, por seus residentes. Povoados e cidades serão arruinados e ficarão desertos. E 10 vilarejos se unirão ao mesmo tempo para se estabelecerem nas escarpas de uma montanha. E o caminho para o mar será cortado, e as trilhas e passagens dos vilarejos interrompidos. E animais selvagens serão abundantes nas montanhas e mais numerosos que os seres humanos, e como lobos noturnos irão ameaçar as pessoas para atacá-las e destruí-las. E muitas vilas e cidades servirão como residência para animais selvagens, e chacais se aninharão em palácios reais e em altos edifícios, e falcões e pássaros menores irão planar e neles entrar. E poucas e esparsas pessoas serão deixadas. E eles estarão morando no topo das montanhas com muito medo e em grande pavor. E então haverá calma sobre a terra por meia semana. E o número de anos eles irão entender a partir dela. E a consumação dos tempos e sinais eles perceberão durante o tempo que ela durar. E o fim estará próximo ao fim dos tempos dessa era. Quando o tempo dos últimos dias estiver próximo, será na consumação do último tempo do fim da era. A terra será dilacerada e se abrirá, e os pilares abaixo da terra se desmancharão, e os depósitos de fogo serão abertos. As montanhas e colinas dentro dela entrarão em colapso e serão lançadas em fendas profundas. E quem é que estará lá neste dia para comandar? E quem será encontrado naquele momento, quando a grande e admirável cruz do Deus dos deuses e Senhor dos senhores começar a aparecer? 26. E será neste dia: o Senhor comandará os 4 ventos do céu a soprar com grande agitação e com movimentadas e fortes rajadas. Então nuvens voadoras, grandiosas e amedrontadoras virão agrupadas de todos os confins dos céus, e os anjos celestiais estarão sobre elas. E em uma frenética corrida irão se apossar dos 4 ventos do mundo e lançarão muitos relâmpagos e fortes e ameaçadores trovões que aterrorizarão o mundo inteiro. Também as nuvens do firmamento se esvaziarão, e faíscas de fogo e carvões em brasas serão lançados de dentro das nuvens sobre a face da terra e a queimarão sem cessar. Todos os confins da terra estarão aterrorizados e alarmados, e um grande medo cairá sobre todos os povos, nações e línguas que habitam os mares ou que vivem em áreas afastadas. E tremores se apoderarão deles. Então, do oeste eles fugirão para o leste, e do leste para o oeste, e do norte para o sul, e do sul para o norte. E em todos os lugares e em cada região o fogo da ira os encontrará e se apoderarão deles. E ventos vigorosos os incomodarão novamente. Relâmpagos poderosos os aterrorizarão e fortes trovões os alarmarão. E quem é que estará lá neste dia? E quem é que será encontrado vivo naquele momento, quando o Deus dos deuses aparecer? O poderoso Senhor, o guerreiro do reino. 27. A terra tremerá em seus poros diante dele naquele dia, e também os céus tremerão em seus pilares naquele dia. Mas as montanhas mudarão de posição e as colinas se derreterão como será diante do fogo, e todas as ilhas do mar serão isoladas. Também serão procuradas e não serão encontradas. Então as fontes de água secarão e os rios profundos fluirão para trás, e correrão amedrontados diante do grande Rei do céu e da terra, o Senhor de todos os servos. E será que naquele dia, a escuridão cobrirá a terra, uma espessa neblina as nações, e a terra tremerá diante dele, tão rápida quanto o chumbo na água. Poderosos trovões se multiplicarão e ferozes e estupendos relâmpagos não serão silenciados. Nuvens terríveis e sombrias se moverão sobre a terra, e carruagens de anjos estarão correndo sobre as montanhas. E anjos celestiais estarão aparecendo como fogo em rápidas carruagens. A terra não será capaz de prevalecer e ficar diante dele, e também o sol não o suportará. E com o som de poderosos trovões,
temíveis terremotos, muita contestação, com o esplendor de muitos relâmpagos e o melodioso canto dos frequentes trovões, o coração de todas as pessoas se derreterá em medo e tremores. E elas não irão suportar ficar diante da força de seu poder naquele dia. E toda a carne morrerá naquele dia e nada que se arrasta sobre a face da terra permanecerá naquele momento. Naquele grande e poderoso dia, a terra com certeza irá balançar. O mar seguramente irá secar e a terra estará muito instável. E eles correrão e estarão agitados e grandes e terríveis atrocidades terão lugar nas profundezas da terra. E haverá uma grande e poderosa visão no firmamento do céu. 28. Então, o céu e o céu dos céus serão rasgados em pedaços e também todos os firmamentos darão espaço. Então Adonai Sabaote, o grande Deus, o Senhor das forças, Senhor dos senhores e Rei dos reis, o grande e temível virá do céu com grande poder e força, em beleza majestática, sobre nuvens de luz e numa carruagem de água benta, com maravilhoso poder e com uma chama ardente e um carvão em brasa, e com os anjos, seres poderosos. Sua voz será ouvida de muitas alturas e ele falará com um poderoso fogo e uma flamejante chama e carruagens de fogo e grupamentos de anjos sagrados os cercarão. Ele irá sobre asas, e descerá sua carruagem sobre as nuvens. Ele a inclinará ao céu e descerá. E quando descer, haverá uma neblina escura sob seus pés quando pousar. A terra o verá e tremerá diante dele. As montanhas se derreterão como cera e também as profundezas e toda a terra. E algo como um manto será espalhado sobre elas e as águas o verão e se agitarão e as ondas do grande mar se elevarão acima do topo das montanhas que nela existem. E muitas nuvens estarão chovendo fogo. Os depósitos de fogo e de vento, que jazem escondidos no firmamento, serão abertos e será revelado diante dele, naquele grande dia, o que estava escondido dentro das profundezas. Então, naquele dia, a terra gotejará fogo como chumbo, e os céus serão enrolados como pergaminho, e ele tirará também a luz das estrelas e elas cairão como as folhas das árvores, e o sol e a lua não darão mais sua luz, e o firmamento, que continha chuva e orvalho, naquele dia será aberto e transbordará, e os anjos das profundezas, embaixo, se darão as mãos e os pilares do firmamento se tornarão instáveis. 29. E então o grande Deus, o Senhor das forças, Senhor dos senhores e Rei dos reis, Adonai Sabaote, o poderoso Senhor, aparecerá por completo em Sião e colocará o querubim do santuário em Sião, e o trono dos justos nas montanhas de Jerusalém. E também a cruz do Rei Messias do céu irá aparecer na terra. E o brilhante serafim estará de pé diante dele e magníficos anjos estarão servindo diante dele. E ele fará sua divina presença se acomodar nas montanhas de Jerusalém e morará nela e a santificará. E a sombra de suas asas a recobrirá, e o brilho de sua face resplandecerá sobre ela e sua própria mão direita, uma força poderosa, lhe dará a sombra. 30. Então haverá a vinda do Rei Messias em grande glória. Seu nome precede o sol, e seu reino e seu domínio precedem a lua. Com ele virão os justos e os virtuosos e eles aparecerão em nuvens sagradas no começo da revelação de sua vinda, como um homem forte e como um guerreiro, poderoso na batalha. Fogo irá consumir diante dele e uma chama arderá ao seu redor. E à frente dele estará correndo e queimando seus inimigos. E consumirá, na terra, pedras e árvores e queimará a água, o ferro e o bronze. Ele terá domínio sobre as montanhas e as nascentes dos rios e não haverá nenhum que será deixado. E diante dele, que é o Senhor dos senhores, 2 portões de ferro serão abertos, e as barras de bronze serão quebradas e as montanhas serão esmigalhadas como poeira. A escuridão fugirá diante dele e a noite será engolida por sua luz. E os portões serão abertos e os pilares da terra serão vistos. E ele cortará a autoridade da morte e o pecado será procurado, mas não encontrado. 31. Então, será revelado o esplendor de Jesus em grande glória e sua majestade, e a maravilha de sua vinda se tornará visível. As montanhas o verão e se alegrarão, as colinas estarão radiantes, os rios baterão palmas e o mar exultará em sua plenitude. As nuvens e a espessa neblina que cobre os céus estarão vestidas de luz e gotejarão orvalho. A terra verá sua face e se alegrará. As ilhas verão sua glória e serão envolvidas pela alegria. As montanhas o verão no mundo, levantarão suas escarpas e irão correndo e dançando alegremente. Encontrá-lo, o mar o verá e se alegrará e suas ondas se elevarão mais alto que as montanhas, para lhe dar glória e honra. E os ventos serão envolvidos pela calmaria e sairão para encontrá-lo com alegria. 32. Então a terra ficará firme e não tremerá, os ventos estarão quietos e não soprarão,
o mar estará calmo e não se agitará e a glória do Messias aparecerá. Então a paz se elevará das montanhas e as colinas serão cobertas pela justiça. E os que vivem no deserto se alegrarão e os vales, e tudo que neles existe, se alegrarão diante do Messias Jesus, nosso Senhor. E a paz florescerá no mundo e haverá justiça em abundância sobre a terra. Leite fluirá das montanhas e o mel transbordará das colinas. Fontes de leite fluirão do topo das montanhas e óleo fluirá das nascentes em suas escarpas. Então torrentes d'água correrão no deserto e rios gloriosos em lugares secos. Fontes de águas claras fluirão na terra devastada e desolada. O cedro e a oliveira vicejarão no monte Sião e Murta, cipreste e árvores floridas que exalam doce perfume, nas vizinhanças de Jerusalém, e cursos d'água, e rios correrão sobre os topos das montanhas de Sião. 33. Então a nova Jerusalém será construída e Sião estará completamente habitada. E o poderoso Senhor construirá Sião e seu santo Messias brilhará em Jerusalém. Homens fortes construirão suas paredes e anjos sagrados completarão suas torres. Ela será construída com as pedras da justiça e com as preciosas gemas da virtude será completada. E seu arquiteto será o Messias e seu construtor o anjo da paz. E será construída como um edifício para a eternidade. Sua luz será vista até os confins da terra. Sobre montanhas sagradas e sobre nuvens brilhantes ela será completada. E Jerusalém será pura e gloriosa, à medida que as nuvens sagradas a levantam e o mundo brilhará em seu esplendor. Ela terá 7 muralhas e 12 portões serão abertos em Jerusalém. E eles escreverão neles os nomes dos filhos de Jacó. Anjos sagrados ficarão em suas muralhas e guardiões da justiça em suas torres. E haverá paz sobre seus portões, que serão abertos e nunca se fecharão novamente. Eles estarão abertos para aqueles que entram em paz e saem em paz. E ela se tornará a força da justiça. Um clarim incandescente soará em seu interior e todos os hinos dos justos serão ouvidos de dentro dela. 34. Então a felicidade estará sobre a terra e a alegria no firmamento do céu. E o primeiro clarim chamará das alturas do céu e um grande trompete ressoará de Jerusalém. E seu som será ouvido dos confins da terra até as profundezas abaixo. Então a terra e seu poder serão abertos e suas fundações subterrâneas aparecerão. E o mar será aberto e suas nascentes profundas serão reveladas. E os pilares da terra serão revelados, e seus eixos subterrâneos serão vistos. E o firmamento inferior da escuridão, sobre o qual se apoia a terra, e o mar e as fontes de fogo serão reveladas e os armazéns do vento serão abertos. Nada será deixado naquela hora de ser revelado, e irá aparecer na terra e no mar, na altura e na profundeza, no Sheol, no caos e nos limites do firmamento inferior. 35. Então o segundo clarim chamará do céu e um grande trompete ressoará de Jerusalém. Então a terra irá parir e todos os tipos e forma de corpos que foram guardados dentro de si se levantarão. Ela guardou, como um depósito seguro, todos os membros que existiram desde o começo desta era até o dia em que os tempos foram completados. E cada corpo que foi corrompido e que foi transladado de lugar para lugar e de canto para canto, foi misturado com os elementos da terra e foi corrompido pela força do fogo e pela força do vento, no mar ou em terra firme. A terra é a mãe de todos. Ela guardará tudo sem ser corrompida e tudo será retornado como num grande depósito, pois não existe nada que não será revelado naquele dia. A terra será capaz de devolver cada corpo e forma de membros humanos, da água e do fogo, do alto e do fundo, da escuridão e das montanhas, das alturas, das colinas e das nascentes. Todo tipo e forma de membros humanos que foram corrompidos sobre a face da terra serão coletados naquele dia. 36. Então o terceiro clarim chamará do céu e um grande trompete ressoará de Jerusalém. Então todos aqueles que estiverem dormindo serão acordados, e aqueles que jazem no pó se levantarão, e aqueles que jazem na escuridão virão para a luz. Então serão abertas as câmaras seladas e escondidas no interior da terra, e aqueles que jazem no pó sairão em uma hora. Os túmulos e pilhas de pedras serão abertos naquele dia, e aqueles que jaziam neles se levantarão e caminharão sobre a face da terra, e com uma única voz levantarão suas mãos e louvarão todos os mortos que voltaram à vida, aqueles que estavam deitados e se levantaram, os que dormiam e foram acordados e os que jaziam prostrados e foram liberados. E suas vozes serão ouvidas do mar e das ilhas, dos topos das montanhas e das colinas, de muitas planícies e dos 4 ventos do mundo. E eles dirão com uma voz: Santo, 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 é o Deus dos exércitos. Não há nenhum como o Senhor e nada como suas obras. Toda a terra está repleta de sua glória e suas grandes obras louvarão a ti a seus maravilhosos e poderosos atos. E aqueles que estavam mortos e voltaram à vida, estavam deitados e se levantaram,
dormiam e foram acordados, exaltarão seu grande e temível nome. 37. Então todos os povos se reunirão em Sião, e as nações nos portões de Jerusalém, e todos os justos e virtuosos, todos que temem o nome do Senhor dos Exércitos e fazem o bom prazer de sua vontade, e toda a descendência de Abrão e os filhos de Jacó, os escolhidos, e todos os exilados de Israel, e todos que foram espalhados entre todos os ventos do céu e praias do mar e entre os limites dos mares da terra. Eles se agruparão e virão, naquele dia, do leste e do oeste, do norte e do sul, dos confins da terra, e de todas as ilhas dos mares e de todas as montanhas e de todas as colinas e de todas as planícies. E estradas serão percorridas no mar e haverá caminhos nos mares profundos. E todos os eleitos passarão por elas para se encontrarem em Jerusalém, como foi para eles quando os trouxe da terra do Egito. Montanhas serão aplainadas e colinas serão fendidas diante deles, como foi o mar nos dias de Moisés, quando eles o estavam atravessando. E haverá uma estrada direta e eles não irão ao redor do Eufrates e do Tigre. Os rios profundos, eles serão cortados por 12 estradas e eles passarão por elas em sandálias. E suas águas estarão calmas e paradas e não se moverão para mudar os caminhos que estarão em seu seio. E passarão os justos e virtuosos, todos os descendentes de Abraão, os exilados de Israel, todos aqueles que temem o nome do Senhor dos Exércitos e que praticam o que fala a sua boca. 38. Então de cada lugar e de cada montanha incontáveis pessoas, nações e tribos virão. Eles estarão segurando em suas mãos ramos de palmeiras, oliveiras e ciprestes, belas flores e agradáveis ervas e palhas de doce aroma. E eles estarão gritando e louvando o grande Rei da eternidade. E todos os povos e nações, os reis e os nobres o adorarão e toda a carne o irá adorar e louvar nos portões da filha Sião. Eles também se agruparão pela luz de seu esplendor. E o querubim do santuário será restaurado ao monte Sião e o trono da justiça à nova Jerusalém. E o grande Messias, o Filho do Homem, nele se sentará e julgará os povos com justiça e as nações com retidão. Ele manterá domínio e governará para sempre, de uma era a outra. E todos os confins da terra o adorarão e um grande fogo circundará Sião e fagulhas de fogo estarão ardendo ao redor de Jerusalém. E lá se agruparão todos os povos e nações e todos os justos e virtuosos e todos que temem o nome do Senhor dos Exércitos. 39. E eles se agruparão e nela entrarão com a cabeça descoberta de alegria para receber aquilo que lhes havia sido prometido. E eles comemorarão na alegria de Sião e na exultação de Jerusalém. Eles entrarão em suas muralhas de fogo e seus pés pisarão sobre fagulhas. E o fogo se tornará orvalho sob seus pés e as fagulhas se tornarão água benta. E todos os justos e virtuosos irão entrar e todos os que temem o nome do Senhor dos Exércitos e fazem a sua vontade. E cada um deles entrará no portão da casa de seu pai e irá para a parte de sua tribo. Mas quem não conseguir passar pelo portão de fogo rangerá seus dentes do lado de fora. E Jerusalém será gloriosa, virtuosa e livre, e será chamada lugar onde mora a paz e cidade da paz. E os não circuncidados e impuros nela não entrarão e seus moradores nela viverão com alegria. Eles confiarão e herdarão sua terra como uma eterna aliança. E também a noite não cairá sobre ela e o sol e a lua não se porão nela. A luz do sol não será necessária, nem mesmo aquela da lua, pois a luz do Senhor dos Exércitos e o esplendor do Messias serão a luz sobre ela para todo sempre. 40. Então o Senhor dos Exércitos reunirá todos os eleitos de Israel, todos os dispersos de Judá e toda a descendência de Abraão e preparará um banquete para Sião e uma festa para Jerusalém e também divertimento, alegria e louvor, um banquete de paz nos dias do Messias, na redenção de Sião e também na reunião dos exilados de Israel e todos os justos e virtuosos. E pedimos ao Messias, nosso Senhor, que nos faça merecedores de ficar ao seu lado direito e nos misture na companhia dos santos e na companhia de seus amigos, aqueles que o amaram e mantiveram seus mandamentos, na sua graça e no seu amor, para todos sempre. Assim seja. Aqui termina a revelação que foi revelada ao profeta Daniel na terra de Ilã e Pérsia. Fim. Ficamos por aqui. Se inscrevam no canal, ative as notificações, e compartilhem o conteúdo da página. Até a próxima.